Amados, então vamos para a palavra do Senhor nesta noite, que vai ser ministrada na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Eu quero fazer primeiramente a leitura do versículo 11 até o versículo 14, e vou convidar para vocês deixar a Bíblia de vocês aberta, que depois nós vamos ir até o versículo 20, mas por hora nós vamos fazer a leitura do texto inicial, então, bíblico, Gálatas 2, do verso 11 até o verso 14, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Aleluia. Pedi para o irmão aqui para ligar essa luz aqui, que fica melhor para ele poder ler aqui. Muito obrigado, irmão. Agora clareou as coisas aqui para mim. Literalmente. Então, amados, nessa introdução eu quero trazer algumas considerações que são bem importantes e pertinentes sobre essa passagem. A primeira delas, Paulo, ele escreve essa carta, nós sabemos, para as igrejas que estão na região da Galácia, mas ele vai contar uma história que não aconteceu na Galácia nesse texto. Ele vai contar, é narrado aqui, então, que Paulo, ele estava na cidade de Antioquia. Naquela época existiam duas cidades com esse nome, mas essa cidade era a cidade de Antioquia, a capital da Síria. E ele estava lá juntamente com o apóstolo Pedro, nessa ocasião, quando passa essa história. Antioquia da Síria era uma das grandes cidades do Império Romano daquela época. Junto com Roma e Alexandria, lá no Egito, provavelmente eram as três cidades mais importantes daquela época, daquele contexto histórico. Então, nós temos Paulo passando esse contexto junto com Pedro nessa cidade, uma grande potência. Uma cidade que não era uma cidade judia, ficava lá na Síria. Era uma cidade dos gentios. O texto aqui fala de gentios, de judeus e gentios. Talvez alguém não saiba, já é bom já nesse início também fazer uma diferenciação. Todos aqueles que não eram judeus, que não eram da religião judaica, eram filhos de judeus, das tribos de Israel, pelos judeus eles eram considerados gentios. Então os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus, para eles eram gentios. Não importa a nacionalidade, a região, então tudo era gentio. Então, quando falar em gentio e eu falar em gentio aqui, é todos não judeus. Nós, da perspectiva bíblica dos judeus, somos gentios, para vocês entenderem. Não judeu é gentio. Então isso é importante também ficar claro aqui. Outra coisa é que eles estavam, o texto começa narrando aqui, que Pedro e Paulo, eles estavam ali naquela cidade de Antioquia e eles viviam em comunhão com os gentios. Eles tinham comunhão com os gentios, tinha uma igreja ali estabelecida, eles comiam junto com os gentios, eles partilhavam de tudo ali junto com os gentios. Isso fica bem claro ali. Segundo ponto, após a chegada de alguns cristãos judaizantes, que foram enviados pelo apóstolo Tiago, que era um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, Pedro e os outros judeus, eles mudam de atitude em relação aos gentios. Fica claro aqui nesse texto também qual é o motivo da indignação de Paulo, porque Pedro, Paulo e os outros que estavam ali, Barnabé também estava ali, que era um parceiro de Paulo nas missões, eles estavam ali e partilhavam tudo com os gentios. Então, chegam esses cristãos judaizantes enviados por Tiago e eles Pedro muda o comportamento. E aqueles outros judeus ali que eram convertidos a Cristo mudam o comportamento deles.
eles passam a discriminar os gentios. Eles passam a tratar os gentios com discriminação. Isso fica claro aqui também nessa indignação de Paulo, o motivo que ele enfrenta Pedro face a face. Então, amados, quando eu digo esses cristãos judaizantes, quem são os cristãos judaizantes daquela época? Eram judeus que haviam se convertido a Cristo. E naquela época, no primeiro momento da igreja, um dos maiores problemas dos cristãos judaizantes, aqueles judeus que se convertiam a Cristo, era se desprender da lei mosaica, da lei que Deus tinha dado ao povo de Israel, aos judeus. Porque eles se convertiam a Cristo, confessavam Cristo como Salvador, se diziam cristãos, acreditavam que Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo eles queriam guardar a lei mosaica. Eles queriam guardar a lei mosaica. E aí nós vamos entender o porquê que eles discriminaram, né? Eles discriminaram, e aqui é o terceiro e último ponto da introdução, eles discriminaram. Pedro então é repreendido por Paulo pelo legalismo religioso dele, que era contrário ao verdadeiro evangelho. Por quê? Porque eles estavam bem com os gentios, ali chegam esses cristãos judaizantes da parte de Tiago, e eles se apartam, eles deixam de comer, de fazer as refeições junto com os gentios. Para nós pode parecer meio estranho. E por que eu citei a lei mosaica? Uma das coisas da lei mosaica, existia a prescrição de certos tipos de alimentos os judeus não podiam consumir. Como, por exemplo, eles não poderiam comer carne de porco, nem carne de camelo. E outras restrições na dieta alimentar deles existiam. E esses gentios, eles comiam esse tipo de alimentos. E até a chegada desses cristãos judaizantes lá da igreja de Jerusalém, enviados por o apóstolo Tiago, eles participavam daquilo tranquilamente. Por quê? Porque em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo a lei mosaica ela não serve mais para nós. Uma das lições que nós tiramos aqui, nós vamos ver, a lei, os judeus continuavam guardando, mas a lei nunca foi e não era critério para salvação. Eles não estavam mais obrigados a guardar aquilo. Assim como os gentios não tinham que guardar a lei. Mas o que acontece ali? Eles são influenciados por esses cristãos judaizantes e eles passam a discriminar. Eles passam a discriminar aquelas pessoas que eles mesmos estavam pregando, ensinando e eram grandes líderes. Nós chegamos ao ponto de ver então que Paulo vai dizer, vai falar aqui que eles não estavam de acordo com a verdade do Evangelho. Eles estavam quebrando uma das regras. Deus ele não faz acepção de pessoas. No Novo Testamento nós temos a liberdade em Cristo, estamos desobrigados da lei, nós não temos que guardar nada da lei mosaica porque está lá na lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, nós estamos debaixo da graça. Aleluia. Aleluia, da aliança na graça, da nova aliança. Então aqueles homens, eles estavam, apesar de serem líderes, Pedro, um dos grandes personagens bíblicos, Paulo ele vai enfrentar ele face a face e vai repreender Pedro na frente de todo mundo. Era um apóstolo repreendendo outro apóstolo, na frente de todos, é o que o texto vai dizer aqui. Então ele faz essa repreensão para dar uma dura lá em Pedro, para dizer isso não é o Evangelho. Não é essa imagem que nós temos que passar. Não é isso que é ser crente. Ser crente é ter comunhão. Aleluia. Ser crente é participar da ceia em comunhão. Ser crente é não fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles líderes deixaram-se influenciar por aquele enredo que por muito tempo foi um problema e então se afastaram disso. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, eu quero fazer a leitura do versículo 15 e do versículo 16 que diz o seguinte. Paulo então continua aqui a sua narrativa. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aleluia. Primeiro ponto aqui, amados. Paulo então passa a censurá-los, lembrando-os que os judeus não podem ser salvos pela observância da lei. Aqueles cristãos judaizantes que queriam continuar praticando a lei e achavam que a observância da lei, a prática da lei mosaica era um critério para a salvação. E não, o que Paulo fala com todas as palavras aqui? Claramente, ele inclusive repete isso, mais de uma vez aqui. Ele chega a repetir,
que a prática de guardar a lei mosaica não salvava os judeus. Os judeus, eles não poderiam ser salvos pela observância da lei. Eles não poderiam ser salvos. Eles só poderiam ser salvos através da confissão de fé em Jesus Cristo. Ele vai começar dizendo que eles não são como os gentios, mas eles necessitam da fé em Cristo. E a lei mosaica não era mais critério para salvação para eles. Paulo, então, logo depois ele passa a lembrá-los da gloriosa doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Paulo vai dizer: nós judeus que se orgulhavam, que eram legalistas religiosos, né? O legalismo religioso, aquele camarada que pega, e até hoje existem os legalistas religiosos, não eram só os judeus que pegam uma Bíblia, põem debaixo do braço e saem apontando o dedo para os outros, aqueles ortodoxos, e querem, mais matam as pessoas, envergonham o evangelho do que pregam a palavra, que saem apontando as pessoas, que saem dizendo: tu vai para o inferno, tu está em pecado, ao invés de falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aleluia, do sacrifício de Jesus. Aleluia. Tinha legalistas religiosos naquela época e tem no nosso meio também, infelizmente. Mas assim como eles foram combatidos por Paulo, nós como igreja temos que combater. Aleluia. Temos que nos levantar e combater esse legalismo religioso. Então Paulo, ele começa a dizer para eles, falar para eles o que nós temos da gloriosa doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. É só pela fé em Cristo, amados. A nossa salvação, ela foi comprada numa cruz, lá no Calvário, lá na caveira. Foi o sangue do Cordeiro que foi derramado. Aleluia. Não existe prática da lei. Se alguém quiser nos nossos dias, seja judeu ou seja gentil como nós, querer guardar a lei para ser salvo, pegar o Antigo Testamento e querer guardar a lei e achar que aquilo é critério para ser salvo, querer pegar a lei mosaica e querer pregar e ensinar na igreja que precisa observar a lei mosaica para ser salvo. Não, amados, não é isso. É pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus, através da justificação pela fé. Amados, assim como os judeus, desde aquela época, eles não podiam ser salvos, eles não tinham possibilidade nenhuma, segundo Paulo relata aqui para os próprios judeus, para líderes, como o grande apóstolo Pedro. Ele já sabia, Pedro já sabia disso. Paulo não estava ensinando algo novo para ele, mas parece que desligou o botão ali de Pedro em algum momento ali, apagou isso da memória, e eles deixaram se levar pela circunstância, pela ocasião. Assim como os judeus não podem ser salvos através da prática da lei mosaica, assim como os judeus não poderiam ser salvos pelas obras deles, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Nada do que nós possamos fazer de bem, de bom, e nós devemos fazer o bem, e nós devemos ajudar as pessoas, e nós devemos praticar boas obras, sim. Leiam a epístola de Tiago para ver isso. Mas, amados, isso não pode nos salvar. As nossas práticas, o nosso comportamento pessoal tem muito valor diante de Deus e dos homens, mas isso não é critério para salvação. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa assim, 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 eu vou ser salvo porque eu sou bom. Não, amados, nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque tem algo em nós que seja superior ao sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. E por causa disso nós praticamos boas obras. Por causa do amor de Deus, do amor de Cristo, nós praticamos as boas obras. Aleluia. Quero continuar aqui, amados. Eu quero pular agora para o versículo 20. Vamos fazer a leitura do versículo 20, que vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, essa passagem é uma das passagens na Bíblia que é muito impactante para mim. Esse versículo, ele é muito impactante, ele é muito poderoso, se a gente parar para observar ele. Amados, Paulo está ensinando aqui a palavra de Deus. Ela está ensinando o que nessa passagem? Depois de todo dentro desse contexto que a gente já falou até aqui, já observou até aqui. Amados, quando nós nos convertemos, nós somos crucificados com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Em algumas traduções, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O que significa Cristo viver na gente, amado? Ser crucificado com Cristo. Isso significa que o velho homem morreu e que em Cristo nós somos novas criaturas. Amém. Aleluia. Isso significa que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Isso significa que aquilo que nós fazíamos antes, aqueles princípios que norteavam a nossa vida, antes da nossa conversão, eles não podem fazer mais parte da nossa vida, eles não podem mais nos nortear depois da nossa conversão. Porque a vida que nós vivemos no corpo, nós vivemos em Cristo, para Cristo. Aleluia. Aleluia. Isso significa que Cristo ele tem que reluzir em nós. Aleluia. Isso significa que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque Cristo vive em nós, porque nós morremos para o mundo, porque nós morremos para o desejo da nossa carne, porque nós morremos para os desejos pecaminosos, e nós temos que levar uma vida em Cristo e para Cristo. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Amados, antes de concluir essa mensagem, eu quero dividir com vocês um testemunho pessoal. Aleluia. Alguns dias atrás, semana passada, eu fui convidado para visitar uma comunidade terapêutica lá na cidade de Mostardas, um pouquinho longe. Eu fui convidado por ser presidente do Banco de Alimentos de Tramandaí, é uma entidade que já há 2 anos a gente atende pelo Banco de Alimentos. E principalmente na pandemia, nossa ajuda tem sido muito fundamental para que aquela instituição tenha alimentos para poder atender aquelas pessoas que estão internas lá. São dezenas de pessoas, homens e mulheres, que chegaram lá com a vida destruída, com a vida arrasada por causa do vício nas drogas, na bebida, em múltiplas drogas, enfim, são situações diferentes, mas com a mesma finalidade. Lá estão lá em tratamento, estão lá para se recuperar, para ter sua vida transformada, para ter uma transformação de vida, para mudar. E Deus abriu uma porta para que eu visitasse lá através do Banco de Alimentos. Como eu disse, eu sou presidente do Banco de Alimentos, e nos convidaram para poder estar lá. Eu fui lá representando o banco, falei, né, fizeram uma reunião lá, me receberam super bem, e na ocasião falei do banco, enfim, e no fim eu pedi para eles uma oportunidade, se eles me davam uma oportunidade para levar uma palavra de Deus. Aí era o Marco lá. Agradeci a oportunidade e me senti honrado de estar lá, mas eu senti que era uma porta de Deus. Amém. Irmão Joel, Deus sabia que Deus tinha aberto uma porta para mim pregar o Evangelho lá para pessoas que precisavam muito. E me levou lá naquela longura lá. E eles de pronto, não, pode ficar à vontade. Aleluia. E eu li esse versículo aqui lá. Eu li esse versículo: já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. E Deus abriu aquela porta e eu preguei essa palavra, amados. E eu, entre tudo aquilo que Deus me tocou para falar para eles naquele momento lá, eu disse para eles: amados, eu fiz muitas escolhas boas e ruins na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero repetir aqui hoje na igreja, a mesma coisa que eu concluí aquela mensagem lá, nesse versículo aqui, nessa passagem, semana passada. Fiz muitas escolhas boas, acertadas, e muitas escolhas ruins na minha vida, mas sem sombra de dúvida hoje, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, na minha opinião, a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida, foi entregar a minha vida para Cristo. A melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida é nos arrependermos dos nossos pecados, é ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra de Deus, é chegarmos diante do Senhor, é cada um do seu jeito.
Não importa se você atende um apelo e vem na frente, se é num culto, se é alguém pregando para você, enfim, não importa o meio. A palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia, que nós viemos através da loucura da pregação. Glória a Deus. Mas a melhor escolha que nós podemos fazer em toda a nossa vida, eu creio com todas as forças, e vou repetir o que eu falei lá naquele dia, é um dia nós confessarmos os nossos pecados, é um dia nós atendermos o chamado do Espírito Santo através da pregação da palavra, que nos corta, que derruba as nossas muralhas. Eu nunca me esqueço da minha conversão. Deus, Ele derrubou as minhas muralhas. Eu era cheio de achismos, eu era cheio de convicções, e Deus, Ele derrubou tudo aquilo. O Espírito Santo entrou e me derrubou, e eu me prostrei aos pés do Senhor, e eu me arrependi dos meus pecados, e eu disse: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Senhor, eu quero esse Deus. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver desse jeito sem Deus. E Deus transformou a minha vida. E eu conheço dezenas e centenas de pessoas que passaram pelo mesmo processo, que Deus nos transforma, Deus nos muda, Deus nos faz novas criaturas. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quero concluir essa mensagem, Senhor amados, em 2 pontos. Primeiro, não devemos levar uma vida de legalismo religioso, como os cristãos judaizantes levavam lá naquela época. Devemos desenvolver o caráter de Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo, em cooperação com a ação humana. Aleluia! Aleluia! Nós devemos desenvolver em nós, amados, o caráter de Cristo. Caráter é a personalidade nós podemos controlar, cada um tem a sua e nós podemos controlar. O caráter, ele pode ser transformado. O caráter de um cristão, ele deve ser transformado. E qual é a base de caráter que nós temos que buscar? Qual é o norte? É Cristo. Nós temos que ter um caráter transformado em Cristo. Nós temos que buscar mudar o nosso caráter. E nós temos a direção. Cristo é a nossa direção. Cristo é o nosso norte. Aleluia! Nós temos que ter um caráter transformado. Como é que acontece a transformação do caráter? Não é humana, é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, na verdade, que nos converte. Aleluia! Que nos convence do pecado. Ninguém se arrepende, ninguém se converte a Cristo sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o Espírito Santo que derruba as nossas muralhas, que nos convence do pecado, que pega a nossa mão e faz a gente confessar, que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós para ter o nosso caráter moldado, transformado. Amém! Mas Ele não faz isso sozinho. Ainda ontem estudando alguns, além da Bíblia, alguns comentaristas, alguns comentários bíblicos, materiais que eu tenho lá na minha biblioteca. O comentarista Russell Champlin, o Dr. Russell Champlin, ele comenta isso, que o caráter, comentando esse texto aqui, ele vai dizer que, e eu concordo plenamente com ele, que é uma ação do Espírito Santo, em cooperação com a ação humana. O Espírito Santo, ele trabalha, ele age, e nós, com certeza, sem a ação do Espírito Santo não existe conversão, nem mudança, nem transformação de caráter, mas é em cooperação com a ação humana. Ele vai nos convencer, mas nós temos que agir. Aleluia. Não depende só de Deus e do Espírito Santo, depende também do nosso comportamento, da nossa atitude. O Espírito Santo vai trabalhar na gente, na tua mente, no teu coração, na minha mente, no meu coração. Aleluia. Mas nós temos que agir, nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele é produzido em nós através da ação do Espírito Santo, em cooperação com a nossa atitude, com a nossa mudança de direção. Se nós pararmos para observar a palavra conversão, o que é a palavra conversão? Você está indo numa direção e muda. Conversão é mudar de direção. A conversão é o que? Nós estávamos caminhando, cegos, vendados, para o abismo, para a condenação eterna. Deus, através do sacrifício de Cristo, da ação do Espírito Santo, arranca aquela venda quando a gente está quase com os 2 pés caindo no precipício.
e nós damos uma volta. Aleluia. E seguimos em outra direção. E que direção é essa? Qual passa a ser o nosso alvo? Cristo passa a ser o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, e aqui depois eu já encerro. Amados, nós não podemos esquecer de algo que é base, que é fundamental na igreja, para os cristãos, que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Como nosso Senhor e Salvador. E isso vem através do sacrifício de Cristo na cruz, do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, que levou a culpa, a condenação do pecado quando Ele morre na cruz. Aleluia, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele ascendeu aos céus. Ele não é um Cristo morto, Ele é um Cristo vivo. Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou e foi glorificado, existe uma promessa na palavra de Deus, que aqueles que entregam a sua vida para Cristo, aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem verdadeiramente, um dia nós também seremos, se nós partirmos dessa vida antes do arrebatamento, nós seremos ressuscitados com Cristo. Nós também receberemos, teremos um encontro glorioso. 1 Coríntios 15 vai dizer que nós teremos um encontro glorioso com o Senhor nos céus. Aleluia. E nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, e que nós iremos viver para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Aleluia. Lá onde não vai ter mais lágrima, lá onde não vai ter mais dor, lá onde o Satanás não vai mais nos tentar. Aleluia. Aonde nós não vamos mais ser provados nem tentados, onde nós vamos ver o Senhor face a face. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que para chegar lá tem que entregar sua vida para Cristo. Só que para chegar lá tem que crer que a salvação é pela fé no Filho de Deus que nos amou primeiro. Tem que ter mudança de caráter, tem que ter transformação, tem que ter uma verdadeira conversão. Aleluia. E os que são verdadeiramente convertidos não são egoístas. E quando nós não somos egoístas, nós queremos falar desse Cristo para o mundo. Nós queremos pregar com as oportunidades que nós temos, seja no altar de uma igreja, seja lá dentro da tua casa, seja lá no teu serviço, seja independente lá no grupo social, seja onde for, da forma que for, como Cristo abriu aquela porta lá numa visita formal, como representante daquela entidade. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para falar desse Cristo, para quem ainda não tem Ele, para quem ainda não se entregou para Ele. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.